Nesse vídeo eu vou falar sobre a solução do desafio de código que a gente lançou a semana passada na Hacking Codes, né? Hacking Codes é um projeto novo que a gente está começando e o objetivo do projeto é ensinar pessoas que estão começando a desenvolver software a desenvolver softwares mais seguros. E aí o primeiro desafio foi bem simples, na verdade. E a maioria das pessoas erraram, 77% das pessoas responderam a linha errada, e daí eu vou explicar o porquê agora, né? Então o desafio era basicamente o seguinte, né? Você estava construindo um cenário fictício, uma aplicação que precisava baixar baixar um arquivo da internet diariamente, e esse arquivo deveria ser baixado de uma URL de um parceiro, né? Então, no cenário fictício que a gente criou para elaborar esse desafio, após fazer uma revisão de código, o seu chefe, líder, colega de trabalho, qualquer coisa assim, identificou uma vulnerabilidade do código, né? E daí que a gente tem um código, como eu falei, é bem simples, né? Então é uma função que faz um get, né, aqui numa URL, só que essa URL ela precisa ser validada, obviamente, né? A gente não pode sair baixando tudo da internet, né? Então, nesse caso aqui específico, a URL tinha que ser desse parceiro aqui, o awesome.app. Então, o desenvolvedor que desenvolveu esse código fez uma validação utilizando esse método startWith, né, que basicamente checa, né, se uma string começa com uma outra string, né? Ou seja, ele verifica se a string que foi passada aqui como parâmetro desse código começa com essa string aqui, a variável, a constante valid URL. Então, a vulnerabilidade está exatamente aqui, né? Então, vou passar aqui para a seção da solução. E aqui, na linha 5, é onde está a vulnerabilidade. E vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas antes eu vou responder a esses 77% das pessoas que responderam de forma errada. E todos eles responderam que a vulnerabilidade estava aqui na linha 9. O que não é verdade, né? Na linha 9 é basicamente um print que a gente tem na tela, né? A gente só retorna para a tela, né, do terminal onde esse código vai ser executado. Qual que é o HTTP Response Status Code que está sendo retornado no momento em que a requisição retorna do servidor, né? Então, isso aqui não é uma vulnerabilidade, é só um print. Nesse caso aqui, tá? Mas isso aqui pode sim introduzir vulnerabilidades, mas não é esse caso aqui. Como eu falei, a vulnerabilidade está aqui na linha 5, né, com o uso dessa função startWith, e daí eu vou mostrar o porquê disso agora, né? Tem um terminal do Node aqui aberto. Eu fiz uma colinha aqui para facilitar a minha vida. Mas é basicamente o seguinte, né? Lá no código, a gente tem essa variável aqui, valid URL, que deve ser considerado como a URL válida, né, do parceiro que a gente vai baixar os arquivos diariamente. Então, supondo que um usuário passou essa URL aqui, né, como parâmetro para a função, e o método está verificando lá, né, se começa com a variável valid URL, então o retorno disso vai ser true. Ou seja, aqui no nosso código aqui do desafio, esse filtro aqui da linha 5 vai, nesse caso que eu passei ali, vai ser válido e o download vai ser realizado. O problema acontece quando um possível usuário malicioso passa uma URL maliciosa. Então, por exemplo, vamos supor que o usuário foi lá no wordpress.com, que é um serviço onde eu posso criar um blog, né? E eu posso definir um subdomínio lá no WordPress, né? No caso, eu defini o mesmo subdomínio aqui, ó, Awesome App, e essa é a URL que eu considero como válida. Eu vou fazer um teste aqui.
e vou fazer a mesma verificação que a função faz, passando a variável valid URL. E daí, como vocês podem ver, o retorno também é verdadeiro, né? Ou seja, essa URL aqui, que seria uma URL maliciosa, também pode ser considerada como uma URL válida, né, para a função, e isso vai fazer com que aquele pedaço do software, né, aquela função que faz o download do arquivo, não valide de forma efetiva a URL que está sendo passada pelo usuário, e isso pode trazer uma vulnerabilidade bastante crítica para o código, né? Então, o problema desse desafio está aqui na linha 5, né? Da forma como é feita a validação da URL que é passada como parâmetro, né? Essa aqui não é a forma correta de fazer isso. Então, no site eu deixo algumas dicas de como evitar esse tipo de problema, né? Mas basicamente nunca confie no usuário, né? Sempre assuma que o usuário pode passar um conjunto de dados que pode vir com payloads maliciosos, né? Então você tem que partir sempre desse princípio, né, que o usuário não é confiável e você deve validar tudo, né? Você poderia validar também o domínio aqui, validar o certificado, tem várias formas de resolver isso aqui, e eu deixei algumas formas de como você poderia evitar isso aqui no site. E era isso. Muito obrigado, pessoal.